Bom dia, Uruguaiana! Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando com alegria, com tranquilidade nesta agradabilíssima manhã de sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, 7 horas em ponto da manhã. Vamos que vamos, Uruguaiana, vamos que vamos, meu Brasilzão. Grande é o Brasil, o Brasil é grande. Neste programa nós vamos até 7 horas e 30 minutinhos da manhã, num programa onde, claro, com toda certeza, com alegria, as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e a graça de Deus cai sobre a nossa vida, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã. Nós formamos a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. 7 horas da manhã, sexta-feira, 4 de julho, Bispo Leandro Sanches na sua boa companhia. Convido você a ficar conosco aí nesta meia hora de alegria, aonde anunciamos o que? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os dias de culto da IMPE, Igreja Missionária, a palavra do Evangelho, a nossa roda do mate, a roda do chimarrão e, claro, aquela conversa, aquela amizade, aquela comunhão em Cristo Jesus com você. Você manda um olá, daí eu mando um olá daqui. Então, lembre-se que a IMPE, Igreja Missionária, a palavra do Evangelho, está localizada no bairro Ipiranga, na rua Joaldo Lima Silva, número 822, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Vamos começando então, tomando nosso primeiro mate da hora da programação. Mas que mate, este é um mate, claro, com toda certeza, este mate aqui com aquela erva, hein, mas que erva, mas quem é que já tá ligado conosco nesta manhã? Claro, tia Vera Abade, alô, bom dia, tia Vera Abade, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo, alô, tia Vera, um abraço, bom dia. E temos conosco também a missionária Jurema Macedo, pastor Luiz Benedito, abraço para vocês, que Deus abençoe o ministério e a vida de cada um de vocês, missionário Jurema Macedo e o pastor Luiz Benedito. E tem mais gente conosco, é só você chegar, vai ter chegando, vivente, vai ter aproximando. Se quiser compartilhar, compartilha. Se não quiser compartilhar, não compartilha, mas comenta. Ou depois você pode também se inscrever no YouTube, pastor Leandro Sanches. Vamos juntos então? Vamos anunciando a hora, porque aqui você não perde a hora, porque certa é a hora é certa. São 7 horas e 2 minutinhos da manhã e nós estamos ao vivo pelo Brasilzão afora, direto de Uruguaiana. Então está frio, mas hoje está mais agradável do que esta semana que se passou, né? Fez aí bastante frio, hoje já está um pouco mais ameno ou mais agradável, né? Porém nós estamos indo com tranquilidade, com alegria. Marquito Pofal, alô, bom dia! Bom dia, Marquito Pofal, Deus abençoe a tua vida, tua família, teu lar. Obrigadíssimo aí pela companhia durante a semana, Marquito Pofal. E vamos lá também, Valdir Cardoso. Alô, bom dia, Valdir. O Valdir Cardoso, a sua esposa, a irmã Iraci Cardoso, o filho Nicolas e a filha Jennifer, a família Cardoso que nos acompanha aqui no bairro Cidade Nova, direto do bairro Cidade Nova para o Brasil inteiro, direto pelo Facebook, Bispo Leandro Sanches. Alô, bom dia, vai ter chegando, vivendo com tranquilidade, com alegria, porque agora é cedo, mas é cedito da manhã. São 7 horas da manhã e 4 minutinhos, mas nós já estamos aqui ligadinhos com você desde as 6 horas da manhã, já preparando o matezinho, lendo a palavra, trazendo a você meia hora de alegria. Mas tem mais gente? Claro que tem bastante gente que se liga conosco, nós não ligamos com você. E tá ali o retrato do Valdir Bar. O Valdir tá tomando aquele matezinho com a esposa, a irmã Iraci, o filho Nicolas, a Jennifer. Um abraço aí pra tua família, Valdir, obrigado e sempre pela participação na programação. Um abraço. Vamos lá tomando esse matezinho então, sem mais delonga. Vamos tomar este mate. Mas que erva, hein? Mas que mate. Vamos tomar mais. Vamos servir aqui, vamos preencher esta cuia aqui. Daqui a pouquinho não manda, vamos com a palavra de Deus, com tranquilidade, com alegria. Bom dia, Valdir. Abração pra ti, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado sempre pela audiência, né? É importante a tua audiência, porque a gente conversa, né, se comunica através do Facebook, tá bom? Então vamos indo então, IMPE, uma igreja em marcha no bairro Ipiranga, rua Joaldo Lima Silva, 822. Pastor Jefferson Maciel, bairro Nova Esperança 2, alô, bom dia!
Cláudio Miro dos Santos, Rosa Aparecida dos Santos, Miriam dos Santos, bairro Nova Esperança 2 também. E o Cristiano Pessano, né, tá ligadinho conosco lá na Chácara do Arvoredo. Isso. Vamos lá então, Cristiano Pessano, alô, bom dia. Tem que se aquecer. Tá chegando, bem dizer, estamos quase na metade do inverno, né? Agora vem mês de julho, já estamos em 4, depois agosto, e logo já estamos aí se preparando para a primavera e para o verão. Mas enquanto isso, vamos curtir o inverno, tomar um chocolate quente, um chazinho, um matezinho com aquela erva, de uma forma ou de outra. Vamos colocar os pullover em ação, os pullover, a jaqueta, né? A campeira, uma campeira bem quente, né? E aí a gente se aquece no inverno e se preparando aí já para o verão. Mas vamos indo com tranquilidade um dia após o outro. Mas pastor, me manda a hora daí. Vou mandar a hora para você aqui. A hora é certa é a hora. Vamos clarear aqui, telefone. São 7 horas da manhã e 6 minutinhos. Esta tem que ser a hora certa, né? Não adianta aí. Nós temos que mandar a hora certa, porque nós temos nossos compromissos. Enfim, vamos juntos então? Vamos lá? Vamos tomar este mato? Pastor Rudimar Santana Cabral, da Igreja A Vida em Cristo. Abraço, Pastor Rudimar, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, Valdir, olha, estamos chegando já no final de semana, né? Primeiro final de semana do mês de julho. O mês de julho, depois agosto, aí já... E aí já se passa o inverno. Mas vamos indo com tranquilidade. Vamos dar uma viajada pelo Brasil. Então vamos lá por Pomerode. Lá também tá frio. É lá meu cunhado Antônio Alcides Cholevaldes, tá? Tá pegando frio por lá em Pomerode, em Santa Catarina. Lá um abraço, meu cunhado Antônio Alcides Cholevalde. A esposa Janete Cholevalde. Parabéns, Janete. Feliz aniversário. Muitas bênçãos para ti, para tua família. Um abraço aí pro Kevin, também pra Gabriela aí em Pomerode, Santa Catarina. E assim nós vamos indo com tranquilidade, de mate em mate, de dia após dia. Sempre, claro, com o objetivo de trazer a você meia hora de alegria, meia hora de conversa, palavra, aquela roda do chimarrão, né? Um mate que se espalha pelo Brasil. E vamos lá então, são 7, vamos para a hora certa, temos mais umas voltas para dar. São 7 horas e 7 minutinhos da manhã. Em Chapecó, meu irmão Marcelo Sanches. Em Blumenau, Marinho Ferreira, sua esposa Karina Ferreira, abraço Marinho, que Deus abençoe a tua vida. Rio dos Cedros, pastor Anderson Brum, e a minha cunhada, pastora Tânia Chonevalde Brum, aí na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Santa Catarina, bastante gente se ligando conosco, né? Que bom, isso é bom, é agradável aos olhos de Deus, que haja uma comunhão aí, através da internet, do Facebook, enfim, e também do YouTube. Vamos tomar este mato então? Tem mais gente conosco, Valdair Silva, alô Valdair, aqui na Cidade Nova. Luiz Carlos Valau, a esposa Rita Valau, toda a família Valau. Um abraço, Valau, obrigado aí pela participação, um abraço aí para todos os colegas de trabalho. Você que está chegando do trabalho, preparando para descansar um pouco antes do descanso, aquela paradinha na programação. E assim nós vamos indo com tranquilidade, porque a hora não para, aqui a hora sempre é certa, a gente sabe que temos compromisso, né? Todo mundo tem seus compromissos. Enfim, mas agora são pontualmente 7 horas e 8 minutinhos da manhã, dá tempo de nós tomar este mate com aquela erva, mas que erva, enquanto já nos preparamos aqui para a palavra de Deus nesta manhã. Olha aqui a super cuia, uma super cuia, tá aqui, ó, uma cuia, um chaleirão e o porta-canetinha. Vamos colocar ele aqui para o ladinho, porque nós vamos preparar aqui já para aquela palavra de Deus que vem ao nosso encontro nesta manhã. Mas vamos indo. Depois você vai lá no YouTube e convida alguém para se inscrever no YouTube. É muito fácil, é só ir lá no YouTube lá e colocar assim, Pastor Leandro Sanches, e aí você se inscreva, deixa o teu like. Mas tá chegando gente, claro, com alegria, com tranquilidade. Manda um olá daí, eu mando um olá daqui, mas eu conheço aquele retrato, mas vamos conferir. Eu conheço o retrato, claro. É o Luiz Cândia, sua esposa Ângela. Bom dia, Luiz Cândia. Um abraço aí para a irmã Ângela, para o Senhor, para toda a família. E sempre digo para vocês, fico grato aí pela sua companhia, né? Às 7 horas, às vezes há algum imprevisto e eu puxo o programa para mais cedo, porque para mais tarde eu fico com aquela coisa do horário, né? Então eu prefiro fazer antes do que depois do horário. Mas foi terça-feira, eu fiz o programa aí às 6 horas da manhã, das 6 às 6 e meia. Vamos lá, Luiz Cândia, bom dia, abraço.
Ah, eu sabia também, o Marinho Ferreira. Já chegando. Temos que cuidar a voz. No inverno é aquela problema de cuidar a voz, né? Nada de coisa gelada, água gelada, só café, matezinho, chazinho. Marinho Ferreira está chegando, claro, eu vi o retrato ali, eu conheci, ó. Um abraço, Marinho Ferreira, para ti e para tua família. Missionário Jurema Macedo, alô, bom dia, paz. Bom dia, Bispo Leandro. Um abraço para vocês aí em Uruguaiana. Obrigado aí, Marinho Ferreira. Sempre que tem oportunidade, ele vem, participa do programa, tomando aquele matezinho junto com a família. Missionário Jurema Macedo, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Missionário Jurema Macedo aí, ó, aí Brasilzão, ó. Missionário Jurema desejando aí um ótimo final de semana para nós e para vocês. Um abraço. Vamos lá, vamos tomar este mate então. Bah, marrom com este mate aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos recostar aqui esta cuia, conferir a hora, 7h11, e vamos clicar aqui. Eu acho que vamos colocar 2 pontos de volume aqui no fundo musical, tá? E aí nós vamos então, 7h11 da manhã, para a palavra de Deus que está no livro de João, no capítulo 5, no versículo 24, tá? João, capítulo 5, no versículo 24. Tranquilo? Vamos lá então? Diz assim: em verdade, vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui nós ouvimos, tá? Algo que nos leva à salvação. Podemos dizer assim, um requisito importantíssimo para a salvação. Aí você diz, mas pastor, eu já vou na igreja, já me batizei, então já está tudo ok, é só esperar a volta de Jesus. Mas aqui nós aprendemos que não basta nós só sermos da igreja ou nos batizarmos. Assim como na vida você tem objetivo, e para alcançar aquele objetivo você tem que obedecer algumas regras, alguns requisitos. Por exemplo, você faz um propósito na tua casa, com a tua família, ok, você fez um propósito. Vamos supor assim, de aumentar a tua casa, construir uma casa maior, mas aí você tem alguns requisitos, tá? Tem que analisar a área financeira, analisar o terreno onde vai ser construído, analisar uma planta para você construir a tua casa, são requisitos. Aí tudo vai dar certo. Para a salvação é a mesma coisa. Só que às vezes nós entendemos que simplesmente estar na igreja é o passaporte para a salvação. Mas eu sei que não. Eu pessoalmente entendi desde o primeiro momento que eu me converti que o passaporte para a minha salvação, para a eternidade da minha alma, não é simplesmente eu ser da igreja. Porque a igreja em si, na terra, ela é um tabernáculo. É uma igreja em construção, de madeira, de material, templos grandes, templos pequenos. É o templo onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E a igreja ao qual Cristo se refere, somos nós. Então, não basta eu ir no templo, eu dizer que sou da igreja. Geralmente, quando você encontra alguém, ela não diz que é de Jesus. Geralmente. Alguns dizem, não, eu sou de Jesus. Outros, a primeira coisa que dizem, eu sou da igreja tal. Ou dizem, eu sou da igreja há tanto tempo. Mas, porém, nós vimos aqui e analisamos esta parte aqui, ó. Quem ouve a minha palavra, então o primeiro requisito para a vida, para passar da morte para a vida eterna, é simplesmente ouvir. Agora, este ouvir a palavra de Deus é que é difícil. Pastor, como assim é difícil? Se você perceber
quando você começa a falar palavras direcionadas pelo Espírito Santo, que fere você, que contrapõe o teu pensamento, quando você começa a ouvir na igreja, ou pessoas que começam a ouvir palavras que contrariam o seu querer, e vão direto ao querer de Deus, elas começam então a dizer, eu vim aqui, mas não para ouvir isso. Ou começa o comentário, eu vim aqui, mas o pastor começa a falar estas coisas que não é para mim. São contrapontos que não correspondem ao teu querer, mas vem direto do querer de Deus para você. Para você aprender que o ouvir é mais importante que ser. Ou seja, ouvir a palavra é mais importante do que ser crente. Porque ser crente muita gente é. Agora, ouvir, poucos ouvem. Senão, não precisava Jesus dizer e colocar como requisito da salvação ouvir. Entende? Se todo mundo ouvisse, Jesus dizia, olha, todo mundo ouve. Então todo mundo passou da morte para a vida. Mas Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra. Mas ouve o que? A palavra dele. Tem algum exemplo na Bíblia? Tem. Quando Jesus começou a falar palavras duras, as pessoas começaram a ir embora, ficou os discípulos. Aí Jesus olha e diz, olha, vocês também podem ir, estão liberados. Aí os discípulos falam, mas para quem iremos nós? Então os discípulos ouviam a Jesus. Ali tinha os dois grupos, os que não ouviram foram embora, porque não gostaram da palavra. Sabe aquela coisa, pastor, o culto não estava bom, não gostei do culto. Primeira coisa, o culto não é para mim. O culto não é para as pessoas que vão na igreja. O culto não é para aquele mais abastado na igreja. O culto não é para aquele mais simples da igreja. O culto é para Deus. Então quando a pessoa diz, não gostei do culto, ela está querendo que o culto fosse para ela. Não entendo isso. Porque o culto é para Deus. Nós vamos ao templo levar culto a Deus. Eu não vou na igreja para receber o culto para mim. É interessante isso. Mas eu creio que você já ouviu essa frase. Pastor, o culto não estava bom. Simplesmente o culto não é para você. O culto não é para mim. É eu levando o culto a Deus por tudo aquilo que Ele é, que Ele significa para mim. Então veja aqui, aqui em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, primeiro requisito é ouvir. Se você não quer ouvir a verdade de Jesus, então, obviamente, lá adiante vai acarretar problemas. Tá? Na sequência, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Tá? Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós cremos em Deus. Porque quem enviou Jesus? De quem é a palavra? De Jesus. Aí Jesus está dizendo, se vocês crerem em mim, vocês vão crer em Deus. Porque Deus me enviou. E crendo em Deus, então, aí vocês vão ter a vida eterna. Só que é uma aliança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então veja que, eu sempre digo, para chegar à salvação não é fácil. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é desobedecendo, não é querendo ouvir só aquilo que é bom, mas sim obedecendo a Deus, sacrificando a tua vida, abnegando muitas coisas na tua vida e ouvindo e crendo que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí você se pergunta, mas pastor, se eu já estou na igreja, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Ok? Mas alguns estão na igreja, mas não creem em Deus. Alguns estão na igreja, mas não creem no Espírito Santo. Alguns estão na igreja, mas não creem em Jesus. Então eu digo para as pessoas assim, olha, para se conhecer a verdadeira identidade de alguém que prega a palavra, é quando você ouve ele pregar sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Para mim, eu entendo assim. Se eu for em algum lugar que dizem que é só Jesus, eu não fico. Se eu for em algum lugar que são contra o Espírito Santo, ali não é o meu lugar. Se eu for em algum lugar que não acreditam em Espírito Santo, em Jesus, só em Deus, ali não é o meu lugar. Por quê? Porque aí eu vou estar distorcendo, vou estar separando a Trindade.
a Trindade são os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você ouve a verdade, você ouve sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e isso nos leva à vida eterna. Então, por isso que eu sempre digo, ouça a verdade, pergunte para Deus, Senhor, esta é a verdade. Qual é a verdade? Jesus falou, eu estou diante de vocês, vocês não conhecem a verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida, eu levo vocês ao Pai. E aqui está dizendo, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E este que crer em mim e em Deus, este tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas vai passar da morte para a vida. Então, como assim passar da morte para a vida? Porque nós estávamos condenados à morte. Ah, pastor, mas eu não. Todos erraram, todos pecaram, todos estavam destituídos, todos estavam longe, todos estavam condenados à morte. Porém, o amor de Deus enviou o seu Filho Jesus para nos trazer a vida e nos fazer passar da morte para a vida eterna. Só que ainda tem alguns requisitos, ainda tem algum tempo, ainda precisamos obedecer, ainda precisamos ouvir a verdade. Precisamos voltar a ser sensíveis ao que o Espírito diz à igreja. O próprio Jesus falou, quem tem ouvido ouça, mas ouça o que, pastor? O que o Espírito diz. Mas não é ouvir o que o homem diz. Olha, eu sempre digo assim, eu não me levanto contra pregadores, mas eu peço a Deus a direção daquilo que sai da boca do homem, se é de Deus ou não. Eu peço a direção, mas não me levanto. Ah, pastor fulano falou isso, não sei. Agora, eu quando vou em qualquer lugar, eu digo, Senhor, eu quero pegar somente aquilo que vier do teu Espírito para mim, porque eu tenho ouvido. Graças a Deus eu ouço bem, então eu sei o que é de Deus e o que não é. Não precisa eu ficar julgando fulano, ficar julgando Beltrano. Basta apenas o Senhor me dar o discernimento e que os meus ouvidos ouçam aquilo que o teu Espírito diz à igreja. E o que Deus está dizendo hoje? É que nós atentamos a nossa sensibilidade a ouvir a verdadeira palavra de Jesus, que vai nos levar à salvação. Porque dias terríveis virão, dias contenciosos estão chegando. Dias maus estão chegando. E pastor, o que eu faço? Prepare-se para que neste dia não te pregue desprevenido. Ouça a verdade. Busque a sabedoria de Deus. Para que quando chegar a hora de Jesus voltar, nós estejamos preparados, alicerçados na verdade. Então, quem vai herdar a salvação? Aquele que crê. Quem vai herdar a salvação? Aquele que ouve. Quem vai herdar a salvação? Aquele que obedece. Porém, principalmente, aquele que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu torno a pregar isso porque os dias estão findando, igreja. Os dias estão findando e se nós não vigiarmos, entrará nos nossos ouvidos palavras que não são de Deus e nós nem vamos perceber. Porque o mundo, as pessoas estão caminhando para o lado contrário, achando que simplesmente eu ser da igreja, eu serei salvo. Eu procuro me consertar cada dia. Eu procuro, Senhor, me ensina a falar a tua palavra, me ensina a ver o que é certo, o que é errado. Me ensina a entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Me ensina a entender por que as pessoas estão pregando outro evangelho. Mas não me levanto. Por quê? Porque a Bíblia diz, se me levantar contra alguém, posso estar me levantando contra Deus. Porém, o que eu posso fazer é pedir sabedoria. Eu estou vendo aquilo não é de Deus. Aí eu digo, Senhor, tem misericórdia. E que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. E nós entendemos aqui que aquele que crê e ouve as palavras de Jesus, crê que Deus é Pai e não entrará em juízo, mas vai passar da morte para a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. São 7 horas e 24 minutinhos da manhã, tá? E que esta palavra seja guardada aí no teu coração nesta manhã. É João capítulo 5, versículo 24. E vamos indo com tranquilidade, com alegria nesta manhã. Vamos pausar aqui o fundo musical. Vamos tomar um matezinho, porque já está quase na hora da oração, né? Então, que palavra, né? Eu sempre digo assim, que bom que Deus fala com a gente, porque estamos encaminhando aí para o final. Isso todo mundo sabe, né? É mister que está chegando no final. É certo que breve Cristo voltará. E que nossos princípios aí não falhem
na hora certa, mas que nossos princípios estejam ali, alicerçados aonde? Na palavra de Deus. Por isso que eu sempre, quando eu prego, eu sempre digo, se você puder, leia a tua Bíblia, se você puder, acompanhe na tua Bíblia. Claro que às vezes a gente usa, tá? Usa algumas palavras que a gente tem no nosso vocabulário brasileiro, para que as pessoas entendam, mas nunca fugindo da palavra de Deus. Vamos lá então, com tranquilidade, com alegria, tomando mais um matezinho. Chegou mais gente. Missionário Jurema Macedo, obrigado a Deus por essa palavra. Missionário, amém. Luiz Cândido, sua esposa Ângela, glória a Deus, palavra abençoada, que Deus abençoe vocês. É aquilo que eu digo, se a palavra não for falar comigo, não adianta. Não tem essa, eu vou lá e prego e pronto. Não é assim, eu entendo que não é. Porque se a palavra não me mudar, se a palavra não tocar em mim, certamente ela não vai tocar o ouvinte. Então eu tenho que dizer, Senhor, me usa, tenha misericórdia, manda a tua palavra que ela seja para mim. E eu sempre digo assim, primeiro a palavra vem para o pregador, depois para a igreja. Que Deus abençoe você, obrigado aí pela companhia. Mas são agora, que horas? Vamos ver, vamos conferir aqui, ó. Bah, mas que hora certa. São 7 horas da manhã e 26 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais este mate. Mas tá bom este mate aqui é com aquela erva, hein? Claro. Então, graças a Deus, essa semana acho que só não fizemos programa ontem, né? Mas fizemos aí 4 dias de programação. Mas às vezes, quando não aparecer, que às vezes surge um compromisso, tá? E aí para mim não fazer o programa depois das 7, eu faço antes. Mas vamos indo com tranquilidade. Depois você vai lá no YouTube, né? Se inscreva lá no YouTube, pastor Leandro Sanches. Vamos tomar este mate e vamos orar, né? Porque sem mais delongas, a hora vai passando, né? Porque até a hora passa rápido. São 7h27 já. Senhor Jesus Cristo, grande Deus e eterno Pai, confiamos na tua palavra. Sabemos que verdadeiramente Tu és o Deus Todo-Poderoso e que Jesus Cristo é o Seu Filho amado e que o Espírito Santo é o Consolador. Por isso, Espírito Santo, conceda a este povo agora, a estes ouvintes, todas as bênçãos diárias necessárias neste dia. Abençoa o final de semana de cada um. Derrama sobre eles a Tua graça, o Espírito Santo de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, para que eles possam resolver todos os seus problemas. E que tenha um fim de semana junto com a família abençoado. Pai querido, repreenda o devorador, destruidor, cortador, imigrador das famílias, das casas, das empresas, dos trabalhadores, e que eles sejam prósperos materialmente, espiritualmente, fisicamente, Pai. E que haja, Pai, uma riqueza espiritual no coração de cada ouvinte agora, através da sabedoria da palavra. Abra o nosso espírito, conceda entendimento a cada um de nós, para compreender mais e mais a Tua palavra, e que sejamos, Pai, ouvintes, Pai, e não somente praticantes, mas ouvintes verdadeiros da Tua palavra, e nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de você, mas a hora vai se achegando, né? Olha, a hora passa, né? São 7 horas e 28 minutinhos da manhã, virando o ponteiro para 7h29, e vamos tomar este matezinho, vamos indo, né? Claro, já virou o ponteiro aqui, é 7h29. Bueno, que tranquilidade. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Claro que se for a vontade de Deus, quero estar com você na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Bah, mas que matem. Vamos lá então, um abração para vocês. Bom final de semana com a sua família. Se possível, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, estarei com vocês. Um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até segunda-feira. Um abraço.